Nação palmeirense, escândalo, né? Podemos dizer que isso aí é um escândalo, né? Palmeiras perdeu para o Flamengo, mas a gente viu do jeito que foi. Isso aí não pode acontecer no futebol brasileiro, pessoal. Claro, agora diminuiu a vantagem, né? Ficou um ponto. Eu acho que o Palmeiras não jogou tão mal assim. Não merecia perder, né? E do jeito que foi. Teve um pênalti claro, né? Em cima de Vitor Roque. Mas sequer o VAR chamou. Mas quando foi um lance que não houve pênalti de Murilo, o VAR teve o maior prazer de chamar o árbitro para ir no VAR, né? Isso aí é coisas que a gente não entende no futebol brasileiro. Mas, pessoal, não é motivo para desespero, não é motivo para pânico. Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras é líder no geral da Libertadores, então não tem motivo para pânico, né? Fazer um bom jogo aí contra o Sport Cristal, conquistar a vitória, depois fazer um bom jogo contra o Cruzeiro e ir rumo ao Mundial de Clubes, para depois do Mundial de Clubes, aí sim, a gente voltar com força máxima para conquistar o Campeonato Brasileiro e quem sabe também Copa do Brasil e Libertadores. Vamos acompanhar o vídeo aí, vamos ver o que é que a imprensa tá falando desse jogo. Há muita polêmica aí, né? Cresce do vídeo, mesa redonda, link na descrição, final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Lance do Varela, depois o lance do Arrascaeta. Alex Miller, só para iniciar o debate aqui, o resultado foi justo, Alex? Acabou sendo justo pela eficiência do Flamengo, né? O Flamengo atacou bem menos do que o Palmeiras, teve bem menos possibilidades de gol, mas foi letal, foi eficiente nas oportunidades que criou, guardou. Primeiro com a competência do Arrascaeta, que primeiro soube forjar um pênalti que o árbitro muito ruim acabou marcando, e depois um contra-ataque também mortal, o Flamengo fez os 2-0 e fechou a tampa do caixão do Palmeiras. E o Palmeiras insiste na arte de perder gols, ele é especialista nisso e muitas vezes não faz falta em jogos em que o Palmeiras vence, mas em jogos mais difíceis, como esse contra o Flamengo, não se pode abusar do direito de perder gols como o Palmeiras perde, a começar de um pênalti, que aliás, eu acho que seria mais vantagem para o Palmeiras, toda vez que tiver um pênalti a favor, chutar do meio de campo do que do pênalti. O Palmeiras não sabe... Nossa senhora, hein? Coração peludo, hein? Eu estou fazendo uma constatação, só olhar os números. Chutar do meio de campo? Acho que a chance é maior de fazer gol. Você estava todo efusivo. Eu estou falando de pênaltis. Cadê o sorriso? Ele fez até sorriso a semana passada, né, Miller? Fez o sorriso do Paulo Sérgio. Você vai perguntar como é que tá o meu sorriso? Nossa, parece que perdeu. O Palmeiras é líder ainda, Alex. Eu falei outra coisa. Mas tá. Nossa, o coração aqui. Ô Diego, aqui é complicado. Diferente. Eu só falei que nos pênaltis o Palmeiras perde pro time da Gazeta. Se a gente for lá disputar pênaltis contra o Palmeiras, a gente ganha. E o Paulo Sérgio Miller não pode bater. São 5 batidas. Não, mas duas a gente garante. A gente 3. O Maurício pode entrar com a gente hoje aqui. Vai bater 3, a gente garante. Então já ganhamos, pronto. Tá certo. Não precisa nem bater. Então já que é pra falar de pênalti. Na bola foi justo. Mas quando tem uma definição... Você acha que o pênalti não foi? No Arrascaeta? Você foi jogador de futebol, não? Você foi, não? Você foi jogador de futebol? Você foi? Pergunta pra ele. Lógico que foi. Lógico que foi pênalti. Calma, vamos chegar, vamos lance a lance. Tá tirando a Vamos lance a lance. Se isso foi pênalti, então pra gente entrar nas polêmicas aqui. Tá brincando. O André Bocelli falou que foi também. A sua avaliação à distância. Você vê alguma grande surpresa no campeonato? Alguém que pode chegar? Ou vai polarizar Palmeiras e Flamengo daqui até o final da temporada em termos de brasileiro? Porque se o Palmeiras ganhasse hoje, olha que loucura. O Palmeiras chegaria a 7 pontos de diferença pro Flamengo. A crítica, de um modo geral, aqui no Brasil, todo mundo apontando Palmeiras e Flamengo, obviamente, como os grandes favoritos, né? E hoje o Flamengo vencendo, a diferença cai para 1. Você entende que Palmeiras e Flamengo, daí não sai o título, ou daquilo que você está acompanhando pode pintar uma surpresa? Eu acho que, como todo ano, vai polarizar. Flamengo e Palmeiras vão disputar até o final. Mas tem grandes times fazendo um bom campeonato, como o Bragantino. Também estou vendo clubes que não daria nada, mas também o Mirassol, tendo um bom campeonato, o Mirassol, o próprio Ceará, clubes que têm bons gestores, tendo um bom campeonato. Mas eu acho que no final vai ser Flamengo e Palmeiras, sim, ponto a ponto. Bom, vamos pro lance então que está gerando o primeiro lance polêmico. E só lembrando, você está chegando agora, você está vendo essa imagem dessa grade ao fundo. O que é isso? Garrafa, o que está acontecendo aí? É que o Salazar está lá no aeroporto Tom Jobim aguardando Carlo Ancelotti. O técnico da seleção brasileira já está no Rio de Janeiro e o Mesa Redonda está lá para fazer o registro. Então por isso essa imagem está aí, que vai ser bem rápido. O Ancelotti passa por aí, não sei se vai conversar com os jornalistas, acredito que não, pode dar um aceno, e vai para a van e vai para o hotel. Então não se assuste não, que você vai tempo e hora aí acompanhar essa imagem na divisão de tela. Vamos, ô Chile, coloca o pênalti aí marcado a favor do Palmeiras. Vamos lá. Pênalti na mão do Varela. Foi o Facundo, né, que fez o
da área. Então, para mim, não foi pênalti. Para mim, foi um erro de arbitragem. Para você, Miller, foi pênalti pelo que você viu, por essa imagem, por outras imagens? Pra mim foi pênalti. Foi pênalti. Você acha que o braço do jogador, você não tem essa impressão de que o braço está fora? O burro do Varela quer pular e abrir o braço? Aí é uma outra questão. Mas você sabe muito bem que hoje qualquer bola que bate no braço dentro da área, pra mim ele estava dentro da área. Pra você ficou com essa impressão. Ele estava com o pé de apoio na linha da grande área, né? Sim. Quando ele pula... Mas ele pula, eu concordo aí ele com você. cai fora da área. Ou seja, na hora que a bola toca no braço dele, o braço está fora da área. Mas, Rafa, o árbitro estava próximo. O árbitro estava próximo. Olha ali onde estava o árbitro. Mas ele que sinalizou o pênalti na hora, não foi perguntar pro VAR se foi pênalti ou não. Foi pênalti. Correu o risco mesmo, correu o risco. Mas ele ficou em dúvida, tanto é que ele foi no VAR, não foi? Que aí chama o VAR. Ou seja, pro Miller então foi pênalti pelas imagens que o Varela estava dentro da área. Maurício. Ele correu o risco. Correu o risco. Correu o risco, abriu o braço. Abriu o braço. Quando fosse pular, a mão para trás. Abriu o braço, é pênalti. Eu tô sendo voto vencido. Pra mim, não foi pênalti. Repito, é uma coisa, o goleiro, se ele tiver com o pé dentro da área e pegar a bola fora da área com a mão, é falta. Essa é a minha leitura. E as imagens que eu vi, eu entendo que o braço se o pé dele estiver dentro da área e aqui fora, é o quê? É falta. É falta. Então, foi isso. E o braço estava fora da área. Alex Miller. Então, eu tô sendo voto vencido. Pro Paulo foi pênalti, pro Miller foi pênalti. Maurício, pênalti. Ok, Alex Miller. Não, que foi falta. Tem duas questões nesse lance aí. Que foi falta, isso é inegável. Perfeito. A falta é óbvia. Ponto. O próprio Varela falou isso depois do jogo. Que a dúvida é dentro ou fora? A dúvida é se foi dentro ou fora. O que acontece nesse tipo de lance? Primeiro que o que importa para ser determinante para essa jogada é se o toque na mão foi dentro ou fora e não onde o jogador está pisando. O que vale para a regra do jogo é no momento em que a bola toca na mão, se a mão está dentro ou fora. Se o corpo estiver dentro, mas a mão estiver fora, prevalece a mão que foi o que tocou na bola. O detalhe é o seguinte, tem ângulos que dão uma sensação de que o Varela toca fora da área e tem outro ângulo que parece que foi dentro. E esse tipo de jogada o VAR tem que definir sozinho. Ele não tem que chamar o árbitro porque é a mesma coisa. Não tem discussão não, aí foi pênalti, claro. Não tem discussão, né? Com outras imagens não tem argumento, né? O cara pulou, o braço alto, dentro da área, pênalti. Não sei por que a mídia discute tanto dizendo que não foi pênalti, né? Teve pênalti também em cima de Vitor Roque que não foi dado, né? Mas fazer o quê, né? Coisa por impedimento. O árbitro deu pênalti, mas o VAR chamou o árbitro. O VAR não tem que chamar o árbitro. O VAR chamou o árbitro. Então não pode, tá errado. Não tinha que chamar o árbitro. É até contra o protocolo. Isso foi um erro do VAR. Mas isso aqui no Brasil... mas é uma bagunça também a pressão. Jogadores ficam em cima do árbitro, faz toda aquela fumaça. Eu sei, mas a gente tem que falar. Nós estamos aqui para analisar e falar o que é o certo e o que é o errado. Perfeito. Qual que é o protocolo? Em lances de impedimento, em lances de dentro ou fora, o árbitro não tem que ir na cabine do VAR. O árbitro só vai na cabine do VAR para interpretar o lance. Explicação feita. Mas ele foi chamado. Foi pênalti ou não foi pênalti? Eu preciso desenhar para o senhor. Eu tô com a minha paciência hoje não muito boa com essa dupla aqui. Então você se cuida. Você tem que ter calma, viu, fofinho? Você quer saber? O lance é inconclusivo. A partir daí, tem que prevalecer a marcação de campo. Se o árbitro não tivesse dado pênalti no campo, não tinha que ser pênalti. Como ele deu no campo, ele tem que manter o pênalti. Ok. Você, Alex Miller, foi pênalti ou não? Não dá pra saber. Não sabe? Pra você? Não, Miller. Imagem inconclusiva. Miller, okay. A pergunta é se foi falta ou não. Todo mundo fala que foi falta. Foi falta, ok. Esse é o detalhe. O momento do toque Mas você da bola... precisa decidir com as imagens que você viu. Você daria o pênalti ou não? Não. Com as imagens que eu vi, eu não tenho como decidir. Ele chega em campo e fala, eu não sei o que eu faço. Vale o que o árbitro marcou no campo. Chega lá fazer, eu não sei o que eu faço. Não, deixa eu ver. Rola aí. Eu não sei o que eu faço. O árbitro aí soube. Chega lá. O árbitro soube. Então é pênalti. Foi pênalti. Então, mas você tá ouvindo o Paulo César de Oliveira muito, hein? Eu nem vi o que ele falou. Quer ver? Agora, eu quero ouvir o Chico. As imagens são inconclusivas, pô. Eu não juro que eu não ouvi. São nítidas. Então tô bem. Atenção. Então tô bem. Eu quero ouvir o Chico. As imagens são claras. Não são claras. Não, no jogo de hoje, as imagens são claras. Vocês já perceberam, que o negócio vai... Olha só como é que tá. Clima quente. Clima quente no Mesa Redonda. Esse é apenas o primeiro lance polêmico. Mesa Redonda, futebol e debate. Chico, tá errado, quem quer colocar a ordem na casa? O senhor voltou enquanto a comitiva do técnico, novo técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, continua no aeroporto do Galeão com o Thiago Salazar. Vamos ver o lance do pênalti.
Tá ali. É o Murilo, né? É. Aí, ó, ele faz a finta. Começa com você, ô Diego. Ele faz a finta, a imagem. Olha, drible do cu de corpo. Então, o drible Tem a mão, mas uma mão que não para, não derruba nada. Então, Aí, ó. não. Calma, é o Diego Maurício. Pois não, Diego. Eu tô nessa dúvida há muito tempo de ser pênalti ou não, se isso foi suficiente para causar o pênalti. Eu acho que ele não queria fazer o pênalti, mas o sem querer também é pênalti no futebol. Quando você faz... Não foi tão forte o puxão, só que ele deslocou o Arrascaeta, então eu penso que... Você acha que essa mão desloca o Arrascaeta? Desloca. Pra você, Miller, pênalti ou não? Pra mim, já vou antecipar, eu já tomei uma goleada mesmo, quem quer tomar outra goleada? Pra mim não foi absolutamente nada. Pra você, Miller. Pênalti, até porque, como o jogador disse, o Arrascaeta dá um drible de corpo, né, no Murilo, né, e aquela mão ali já tira o equilíbrio já do jogador. Pode ver em jogadas de cruzamento. Olha lá, Miller, essa mão tira o equilíbrio? Lógico que tira. Poxa, Com carinho, isso aí. ele tá vindo em alta velocidade. Se é no meio do campo é falta, então dentro da área também. Já viu olha essas jogadas cotidianas, de cruzamento dentro da área, né? Às vezes o zagueiro, o atacante sobe e o lateral faz o quê? O lateral só faz assim. Já tira o equilíbrio do... Então a gente teria 200 Ó, o Ancelotti saindo nesse momento, pra ó. mim foi pênalti. O Mesa Redonda mostrando... Pessoal, não sei o que é que a mídia está discutindo aí, né? Porque claramente aí você percebe que não foi pênalti em cima de Arrascaeta, né? Mas a mídia sempre tem uns anos, né? Que acha que foi pênalti. Ok, isso aí é um ponto, né? Pra mim foi pênalti em cima de Varela. Em cima de Varela não. A bola batendo na mão em Varela foi pênalti. Foi pênalti em cima de Vitor Roque. E não foi pênalti de Murilo, né? Isso aí fica claro, né? O Palmeiras foi prejudicado. Agora, uma coisa não apaga a outra, né? Eu acho que quando o Palmeiras vai jogar contra um time grande, quando esse time grande é o Flamengo, eu não sei o que é que passa na cabeça de Abel Ferreira, né? Até porque ele não vinha fazendo essa escalação cebosa que ele fez nesse jogo, né? Por que é que eu digo cebosa? Colocando trinca de lateral. Ele não vinha fazendo isso. Vinha colocando o cara na posição. Um centroavante ali, né? Um cara de ponta, mas não um Michael, né? Pegou um time de ponta, pegou o Flamengo, borrou nas calças, dobra o lateral. É incrível como o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo no seu campo, pessoal. Isso aí eu acho que tem que ser tratado psicologicamente. E não tem cabimento. Então, o Palmeiras vinha 15 jogos. 15 jogos, pessoal. Só tinha perdido um para o Bahia. E até mesmo na derrota, para mim o Palmeiras tinha jogado muito bem contra o Bahia, né? Fez um grande jogo. Mesmo assim, perdeu, ok. Mas foram 14 vitórias na sequência. Perdeu para o Bahia. Mas 14 não, 7, pessoal, desculpa. Foi 7 vitórias em sequência. Perdeu para o Bahia. Mais 7 vitórias em sequência. E agora perde para o Flamengo, né? O torcedor estava animado, né, na expectativa de quebrar esse tabu. Infelizmente não aconteceu. Agora é trabalhar, né, recuperar a confiança. Principalmente essa confiança que o torcedor estava na expectativa de fazer uma boa atuação e passar por cima do Flamengo, né? Esse era o objetivo, né? E alguns pontos a ser citado, pessoal. Alguns pontos a ser citado, né? Vitor Roque não pegou na bola, pessoal. Não fez nada. Apagadíssimo. Só sofreu aquele pênalti que o juiz não deu, né? Mas muito apagado, né? Pelos valores que ele foi comprado, tem que chamar a responsabilidade. Eu sei que muitos vão dizer, calma, que é um garoto. Aí não importa, pessoal. Outro jogador, Esteve, só joga contra time pequeno. É incrível, é um fato isso aí. Pegou Corinthians, caga. Pegou Flamengo, caga. Qualquer time grande que o Palmeiras pega, Esteve, Vitor Roque, os caras se apaga. Some do mapa, né? Mas fazer o quê? Como eu disse, se recuperar, juntar os cacos, Porto Cristal, depois Cruzeiro e rumo ao Mundial, né? Ainda tem um agravante, né? Depois do Mundial não vai ter Estevão, né? Mas eu acho que o Palmeiras não vai sentir muito, até porque a Abel faz muitas mudanças. O que é a mudança que eu não aceito, colocar uma trinca de lateral no jogo decisivo do campeonato, né? Se o Palmeiras podia vencer o Flamengo, joga pra valer, coloca um atacante ali na ponta, mas não Michael, né, pessoal? Isso aí
Aí foi demais. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.